mundo onde milagres existem. Cada um cobra seu preço em sangue e alma. O espelho do reflexo promete cumprir qualquer desejo, mas exige um coração puro ou aprisionará sua vítima para sempre. O jarro da perdição cura qualquer mal e concede riquezas infinitas, mas só para quem não deseja nada para si. Ou então, você sofrerá uma morte agonizante. A pena das incertezas escreve o futuro em seu livro, mas para cada palavra, metade dos seus dias serão ceifados. O destino prega peças cruéis. Grimório de Salomão reescreve o passado, mas condena seu dono à vida eterna e a uma sede insaciável por sangue. A espada Muramasa corta o tecido da realidade só para devorar a carne, alma e sangue de quem a impunha. O orbe de Medeia comanda 12 demônios, mas exige um mestre digno, ou o tolo será devorado no mesmo instante em que fizer o ritual. A chave de Norns muda o próprio destino, até que um dia apaga completamente o portador da sua existência. 7 relíquias, 7 escolhas, 7 finais diferentes. Qual delas vale o preço? Episódio 2. O Espelho dos Desejos e a Dama Imortal. Paris, 1824. A Cidade Luz, conhecida por sua arte, seu charme e seus segredos ocultos, abrigava mais do que cabarés e teatros. Nos salões dos nobres, nos becos sombrios de Montmartre, nas catacumbas, onde os ossos dos mortos sussurravam histórias antigas, circulavam lendas sobre 7 objetos amaldiçoados, entre os vagabundos, pedintes e errantes noturnos. Diziam que, na verdade, entre a escória circulava muitas coisas. Boatos de gente desocupada sussurravam alguns mais abastados e menos desafortunados. Entre muitos boatos, um que circulava era sobre um espelho que podia realizar qualquer desejo, ao que os andantes da noite ali não pensavam em outra coisa, senão em ficarem ricos e esquecer daquela vida de mazelas a qual eles eram submetidos todos os dias. O tal objeto não era um espelho qualquer, mas um artefato extremamente raro, feito de prata negra, emoldurado por 2 serpentes entrelaçadas, cujos olhos de rubi pareciam seguir quem os encarasse. Dizia-se que ele concedia desejos, que realizava qualquer pedido, mas que sempre cobrava um preço muito caro. Sempre cobrava um preço em sangue. No entanto, ele estava prestes a cair nas mãos de alguém que não se importava. Ato 2. A estrela que nunca murcha. Paris, 1890. O Teatro de Ombres, um dos palcos mais luxuosos da cidade, era o reino de Elisa von Hesse, a atriz mais famosa de sua época. Seus cabelos, negros como ébano,
Seus olhos, verdes que brilhavam como esmeralda sob as luzes do palco. Sua pele alva e imaculada radiava como raios de sol. Todos a admiravam, todos a desejavam, todos a bajulavam. Mas o que mais fascinava Paris era o fato de que, enquanto outras atrizes envelheciam, Elisa permanecia exatamente a mesma, como se o tempo houvesse congelado para ela, ou que ela fosse imune ao passar dos anos. Ela vestia-se como uma rainha, vestidos de veludo negro, decotados, com mangas de renda que deixavam seus pulsos delicados à mostra. Seus lábios eram sempre pintados de um tom vermelho sangue, e suas luvas de seda negra escondiam mãos que nunca mostravam uma ruga. Nos bastidores, os rumores circulavam, não só entre as atrizes e atores, como alguns membros mais duradouros da produção. Ouviam-se sussurros nos bastidores que diziam: dizem que ela fez um pacto. Dizem que ela bebe o sangue de moças virgens. Dizem que ela nem sequer é humana. Nenhum deles sabia ou poderia sequer imaginar o quão perto estavam da verdade. Ato 3. O Pacto de Sangue. Paris, 1834. Elisa não era sempre a estrela que todos conheciam. Antes, fora apenas mais uma atriz, lutando contra o tempo. Até o dia em que ouviu falar do Conde Vlad, um nobre recluso da Transilvânia, que possuía algumas coisas bem peculiares, as quais não é prudente sequer mencionar. Mas entre elas, uma chamou a atenção de Elisa de um jeito em que nenhum momento da sua vida outra coisa a chamara tamanha atenção. Um espelho lendário. Não era um espelho comum. Um espelho recoberto de lendas e histórias. Então, ela viajou até seu castelo nas montanhas dos Cárpatos, um lugar sombrio onde o vento uivava como uma alma perdida, como um lobo solitário, e se deparou com a própria encarnação da morte na escuridão da noite, em uma densa e gélida floresta. Lá, ele a recebeu em um salão iluminado por velas negras e cálices que pareciam transbordar um líquido vermelho, ao que tudo indica, sangue. Ele vestindo um traje negro bordado com fios de prata, seus olhos frios como gelo, dentes longos como a ponta de um punhal, mas dono de um certo charme, assim pensou ela ao vê-lo. Então, ouvi dizer que você quer o espelho, ele perguntou, os dedos longos acariciando a moldura de serpentes. Se você ousou sair de Paris e vir até o meu castelo, receio que não teve a audácia de vir até mim de mãos vazias. Sim, claro, milord. Obviamente não cometeria tamanho insulto. Antes de continuar, disse o Lord Vlad, saiba que, ele se referindo ao espelho, não dá algo sem levar algo em troca. Eu pagarei, disse ela ofegante com um misto de medo, desespero e desejo. O conde sorriu, mostrando seus dentes afiados. 10 vidas, 10 almas puras, e o espelho será seu. Esse é o meu preço. Elisa não hesitou. Apressou-se em providenciar as outras 4 virgens que faltavam, pois ao procurar se informar acerca de quem era o Lord Vlad, coletou informações de que ele nutria um certo apreço por jovens donzelas e puras. Então, usou seus contatos no submundo e conseguiu angariar 6 jovens que foram sequestradas de orfanatos, tomadas à força de seus pais, e algumas até sequestradas dentro de suas próprias casas. Tudo pela sua ambição. E Ato 4.
ritual da eterna juventude. De volta a Paris, no seu camarim privativo no Teatro des Ombres, Elisa fitou o espelho pela primeira vez. E então ele falou, uma voz como o arrastar de uma lâmina sobre vidro. O que deseja minha nova ama? Disse uma voz que parecia vir de dentro do espelho. Quero ser eternamente jovem, disse Elisa, com olhos reluzentes como um cristal. O espelho emitiu um som de um sorriso macabro, um som que ecoou como o rangido de um caixão sendo aberto. Ninguém é eterno, minha nobre dama, mas eu posso te propor um acordo. Tendo em vista o fato de que, para realizar desejos, eu surgi nesse mundo, eu posso te propor 200 anos. O que você acha? Qual o preço? Respondeu ela com a ansiedade de uma criança. A cada década, uma jovem virgem deverá ser sacrificada, e o seu sangue deve ser derramado sobre mim. Seu sangue manterá sua beleza, mas quando a última for sacrificada, o pacto se romperá, e eu então estarei livre. O que você me diz? Temos um acordo? Elisa subitamente aceitou, sem nem ao menos questionar quais os termos do suposto contrato. E assim, a cada 10 anos uma garota desaparecia. Sempre da mesma forma. Elisa as convidava para seu camarim após o espetáculo. Oferecia-lhes um cálice de vinho tinto, envenenado. E então, quando o corpo desfalecia, ela abria seus pulsos sobre o espelho. O vidro bebia o sangue, e no reflexo, Elisa via-se radiante, perfeita, jovem para sempre. Ou pelo menos, era isso que ela acreditava. E que o espelho lhe mostrava. Ato 5. O último sacrifício. Paris, 2024. Estava apenas uma donzela, um último sacrifício, uma última década. Lena Moore, uma jovem atriz de 20 anos, ingênua, com cabelos loiros como um trigo e olhos azuis que lembravam o céu de primavera. Elisa a observava nos ensaios, sua garganta secando de desejo, não por carne, mas por tempo, ávida em perceber o quão rápido se passou 200 anos e que o seu tempo estava acabando. Naquela noite, enquanto o teatro se esvaziava, Elisa chamou Lena para seu camarim. Você tem talento, minha querida, disse ela, servindo-lhe um vinho escuro. Lena sorriu, sem suspeitar. Merci, Madame Reis. É uma honra trabalhar com alguém tão talentosa e tão renomada como você. Elisa a observou enquanto ela bebia. Mas então, algo estranho aconteceu. Lena não caiu. Em vez disso, seus olhos escureceram e um sorriso lento surgiu em seus lábios. Você nunca se perguntou, Elisa, porque eu só mostro para você o que você quer ver. Elisa sentiu um frio percorrer sua espinha, ao perceber que o espelho tomara o controle do corpo de Lena. O que você está dizendo? Lena ergueu a mão e tocou o espelho. Olhe de novo. E então, pela primeira vez em 190 anos, Elisa viu a verdade. Seu reflexo não era o de uma mulher jovem e bela. Era o de um cadáver, com pele enrugada como um pergaminho, cabelos ralos e brancos, olhos fundos e amarelados. Na sua boca já não havia nenhum dente, e aquela áurea bela e ofuscante agora dera lugar a uma presença velha e decrépita. Não! Ela gritou, arranhando o vidro. Não! Você não pode fazer isso comigo. Me deixe linda e bela novamente. Eu faço qualquer coisa. Eu dobro os sacrifícios. Só me deixe ser jovem novamente.
dizia ela forçadamente, com uma voz velha e rouca, quase desfalecida, sem força e sem vigor. O espelho então rachou-se. Uma rachadura em forma de cruz invertida se desenhou ao longo da esfera negra de prata do espelho. E então, estilhaços de prata negra voaram, cortando sua carne. Seu sangue escorreu, mas não rejuvenesceu nada. Seu sangue já era velho e mórbido. A única coisa que ainda poderia se interessar por ela era a sepultura, sussurra o espelho aos ouvidos de Elisa. O pacto estava quebrado. Após 200 anos, o espelho se libertara. Quanto a Elisa, os anos a alcançaram de uma só vez, e ela percebeu sua forma, velha e decrépita, se esvaziando como poeira que o vento leva, sendo arrastada por mãos negras que emergiam debaixo da terra. Mesmo que ela tentasse lutar, já não havia mais forças nela para tal fim. E assim se encerrou a história de Elisa, a atriz imortal de Paris. Quando a polícia chegou, encontraram apenas as vestes intactas jogadas ao chão, no formato perfeito de um corpo. Um espelho sem reflexo, apenas a moldura sem a lâmina. Suas serpentes, agora inertes na moldura, dando aspecto de um espelho como qualquer outro, embora as serpentes trouxessem um tom macabro ao artefato. Helena, desaparecida. Ninguém nunca mais a viu, ou sequer ouviu falar dela. Epílogo 1. Muitas décadas antes, arqueólogos fazendo pesquisas nas pirâmides do Egito encontraram uma múmia da qual não conseguiram entender. Sua aparência era de uma mulher, mas o que era peculiar nessa múmia era o fato dela não ter sido embalsamada, mas vitrificada. As roupas também pareciam muito à frente do período da época registrado pelos antigos povos egípcios. A múmia de vidro, como ficou conhecida, é até hoje uma incógnita para a ciência. Epílogo 2. Próximo episódio. Chave de Norte. Um imenso navio pirata cruza o Oceano Atlântico. Seu capitão, um antigo pirata que dizem alguns motineiros ter vendido a sua alma. Tamanha é a sorte do homem. Como é possível que um reles pirata consiga se tornar tão grande? Ele, ex-pirata, é o capitão, e o que muitos não sabem, que ele obteve um artefato que mudou a sua vida, a chave de Norte. O que também não sabem é o preço que ele aceitou pagar para tal feito. Vamos abordar essa história num próximo episódio de Requiem dos Sonhos. Se inscreve no canal, deixa seu like e nos vemos no próximo episódio.